mas agora a gente vai falar sobre a Conmebol, né? Que deu respaldo e reforça que a final segue com a programação para Guayaquil, no Equador. A gente estava aí preocupado com a possibilidade de uma mudança, né, devido aí aos acontecimentos recentes, mas a própria Conmebol já deixou bem claro que vai ser sim em Guayaquil, no estádio do Barcelona do Equador. E aí, só para a gente ponderar e poder conversar sobre isso, né, o Rafa, falar um pouquinho sobre como é que vai ser toda essa logística, né? O Flamengo vai usar a estrutura do Emelec para treinar, né? O Emelec aí, que já deu muitas alegrias ao torcedor rubro-negro, né? Graças a Deus. Tem aí o episódio do Vinícius Júnior, que deu show no estádio deles, né? No Capwell, né? E também na classificação das oitavas de final contra eles em 2019. Mas, além disso, cara, muita reclamação. E aí a gente pode até abranger esse tópico para a questão da própria Sul-Americana. Baixíssimo é o número dos ingressos vendidos. O do Flamengo, obviamente, está vendendo. Das 12.500 entradas que foram destinadas ao Flamengo, mais de 7 mil já foram vendidas. Só que, se a gente for levar para o lado do Atlético Paranaense, casa vazia para o lado dos caras, parece que não chegou nem a 1.000 vendidos ainda. E também aconteceu isso no episódio da Sul-Americana, que vai ter a final amanhã, e a situação que tem para agora é que não vai encher em absolutamente nada. E aí, Rafa, para a gente poder comentar sobre isso, eu queria perguntar para você se você acha que além, é óbvio, o que você acha dessa final em Guayaquil, se você acha que esse respaldo da Conmebol é o suficiente. Eu queria saber o que você acha dessa final única, cara, que depois de algum tempo eu acho que pode voltar a ser discutida. Na minha opinião, eu acho que essa cópia aí da Champions League no cenário sul-americano não é o melhor dos mundos, não, hein, cara? Cara, eu acho que é por aí, acho que é isso aí que você falou, uma cópia da Champions League. E tudo aquilo que você importa, você precisa saber o seu contexto. Porque tem algumas peculiaridades do seu local que vão determinar aquilo que você pode fazer. Hoje eu estava até conversando com o Arthur, mais cedo eu estava olhando nesses sites Booking, Airbnb, Trivago, para ver qual é a situação, por exemplo, de hotéis em Guayaquil. Guayaquil não tem a menor condição hoteleira de receber um fluxo de torcedores desse tamanho. Então, das duas, uma, ou a cidade se dá bem entre aspas, né? Não passa vexame, porque a procura de ingressos é pequena, como é o caso da final da Sul-Americana, aí não vai faltar lugar para ficar, ou você vai ter muitos problemas em relação à hospedagem. Para mim, o que aconteceu na prática é o seguinte: hoje a gente já está afastando tanto o torcedor do time por motivos financeiros, na maioria das vezes, né? Hoje não é todo torcedor que pode frequentar o estádio. E mais ainda, você criar uma final única em um local fora do país do seu torcedor, é você retirar do torcedor uma final, cara. E isso é extremamente injusto, sabe? Ou você vai cobrar muito caro do torcedor que tem condição de ir, ou você vai simplesmente alijar o torcedor que vai poder, no máximo, ver pela televisão. Uma final única exige muitas coisas que a gente não tem. Existe uma capacidade boa de deslocamento, muitos voos, aeroportos, infraestrutura, hotéis. Exige muita coisa que nós definitivamente não temos. E assim, para mim, essa má ideia da Conmebol ainda teve uma sobrevida pelo seguinte motivo: 2019 teve o Flamengo, 2020 não tinha público, 2021 tinha o Flamengo, 2022 tem o Flamengo. Há pouco tempo, eu só não vou lembrar o ano, cara, eu queria lembrar o ano. A final foi Atlético Nacional e Suco Del Valle. Era o time do Rueda, foi antes do Rueda vir para o Flamengo. Vocês conseguem imaginar uma final Atlético Nacional e LDU em Santiago? Preço do ingresso, estou falando preço do ingresso para esse jogo do Flamengo, tá? Eu olhei hoje, $142. Isso vai dar quase R$800. O público local vai ter interesse em pagar? Porque, de repente, o torcedor não tem condição de se deslocar, mas, de repente, é um jogaço que a pessoa do local tem vontade de assistir. A esse preço,
Não vai. Não vai. Então, para mim, o que está acontecendo... o pessoal está me lembrando aqui, 2016. É isso aí. Você vê que não tem nem tanto tempo. Estou falando de uma final recente. Então, para mim, o mínimo que tem que acontecer é a Conmebol analisar o que aconteceu em 2019 para cá, fazer essa retrospectiva e ver o que deu certo e o que deu errado. E a partir daí, avaliar, porque a gente não consegue chegar perto de uma final sem ter pelo menos um burburinho que ela vai mudar de lugar. Até ontem estava todo mundo achando que ela poderia voltar para Guayaquil. Aí a Conmebol tem que se manifestar para dizer que a final será no lugar onde ela disse que seria. Olha o nível de insanidade que a gente chega pela situação. Hoje, a gente está aqui comentando a seguinte notícia. A gente está chegando aqui para falar assim, a Conmebol mandou dizer que não mudou nada. A sua notícia é uma não notícia. Porque o que você tem que noticiar é aquilo que muda alguma coisa na realidade. Mas não, a gente tem que vir aqui debater isso, porque de fato é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque além de problemas sociais que estão acontecendo no local, você tem uma procura baixíssima de ingresso. Como isso desvaloriza a competição, cara. Uma competição como a Libertadores não merece jogar num estádio em que você olha para cima e parece que está acontecendo um jogo do Botafogo no Engenhão. Contra o Avaí, num domingo à noite, com o time no meio da tabela. E chuva. De chuva, de boa, de chuva. A Libertadores não merece isso, cara. A Conmebol não pode fazer isso com a Libertadores, então eu acho que, diante de tudo que aconteceu, está na hora de devolver a festa para as torcidas. O Atlético Paranaense, a torcida deles merecia ter essa festa, e a torcida do Flamengo, mais ainda, merecia ter essa festa. Então, aí já que eu falei, eu vou dar meu palpite. Posso estar errado. Esse é o último ano em que a final da Libertadores será disputada em jogo único. Para mim, esse é o último ano. Tiveram até hoje mais sorte que juízo. Para mim, esse é o último ano. Para mim, tudo que aconteceu caminha cada vez a passos mais largos para um grande e retumbante fracasso. Então, eu acho que esse é o último ano.